tem um pecado sexual, um desvio de conduta, beber na fé. Que dó. Pessoa A encontra a pessoa B, cuida de mim? Cuido. Pronto. Até aí, gente, normal. Né? Um cuidar do outro, um querer bem do outro, discipular, aconselhar. Até aí, pode, né, não representar muita coisa. Quando que a coisa desanda? Quando eu só me sinto forte se eu me sinto, na verdade, útil. Então eu só me sinto bem com relação a mim mesma enquanto eu estiver ajudando um fraquinho. Significa que nessa amizade, nessa ajuda, essa relação de ajuda que está começando, se eu não amadurecer nessa minha identidade, nessa minha essência, eu vou querer que você se desenvolva, cresça e caminhe com as próprias pernas? Não, eu preciso que você continue como? Fraquinho, fraquinha, dependente de mim. Então, se você quiser viajar, você me liga para eu dizer se é de Deus. Se você quiser conhecer outra igreja, você me liga para eu dizer se é de Deus. Se você quiser isso, aquilo, outro, você me avisa para eu te dizer se é de Deus. Então, quem acaba virando a boca de Deus? Só eu. E você não tem ouvido para ouvir Deus. Só eu tenho. Então, eu me sinto bem quando eu me sinto forte, cuidando de você o tempo inteiro. Porque você, para mim, sempre é fraquinho. Aí eu te pergunto, será que essa pessoa super forte realmente é forte? Não. No final das contas, quem é que dita as regras desse relacionamento? O fraco. O fraco chora, o forte vem. Estou aqui. Você viu o jogo? Na relação de ajuda, seja de cura, de libertação, de aconselhamento, e no aconselhamento eu acho que pode ser até muito mais grave. Por quê? Porque é de longo prazo. Não é imediatista. Ele trata questões específicas, mas pode levar um tempo. Como eu disse, pode durar anos. Então imagina se eu tenho um problema de autoestima, imagina se o meu casamento tiver um fracasso, meu marido não me supre de repente, nas minhas questões emocionais, em termos de relacionamento, e a gente não desenvolve um relacionamento saudável. Eu vou para o aconselhamento com essa carência, essa fome de reconhecimento, de afirmação, de elogio, de sentimento realmente, de afirmação de que eu sou útil, importante, especial e tal. Chega aquele meu aconselhado ou a minha aconselhada e fala: eu não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Não cai como um mel, como uma água numa terra seca? Então se identificam com a minha humanidade caída, gritando. Não é tentador, gente? Nenhum aqui está longe de viver isso, se não se cuidar. Por isso que o conselheiro, o ajudador, o líder, tem que, além de prestar conta da sua vida, reconhecer os próprios limites. Até quando você dá conta? Até quanto você dá conta de ouvir? Quantas pessoas você dá conta de atender por dia? Quanto de tempo você dedica para essa pessoa? Você vai dar o seu celular para todo mundo? Que tipo de intimidade que você vai ter com essas pessoas que você ajuda? Porque é um pulo para todo mundo confundir. E aí, eu que me sinto bem, quando eu me sinto útil, eu preciso de um fraco do meu lado para eu permanecer me sentindo útil. Então eu preciso da sua fraqueza. Aí você não se desenvolve. Claro, por quê? Porque é cômodo para você. No final das contas, você vê o quê? Você está abastecido. E você precisa alimentar esse jogo para você continuar tendo a atenção contínua que você quer. No final das contas, resumindo, ambos são carentes. O forte precisa ser necessário e o fraco pode ser quem detém o controle da relação. Complicado isso aqui, viu? Então você imagina quando isso está acontecendo entre mãe e filho.
Quando está acontecendo entre marido e mulher, líder e liderado, líder e liderada, namorados. Então é muito sério, gente, porque é subjetivo. E o que é mais triste, quando os que discernem comentam, qual que é a reação dos que são confrontados? Em geral, eles se voltam contra os que confrontam. Coisa da sua cabeça, pastor. Lá na Avalanche a gente já ouviu gente falar assim, para vocês tudo é defraudação. Uma questão de tempo para você ver fazerem besteira. Mas na hora que você confrontou, a gente que estava vendo coisa. Então, se voltam contra. Por quê? Porque a gente jogou luz naquele ídolo que está se levantando na vida do outro. Você está entendendo? Está claro até aqui, gente? Alguma dúvida? Então pode acontecer entre pessoas do mesmo gênero ou não. Ou não. A pessoa se volta em demasia para o outro, esperando satisfação das suas necessidades. Então vai além daquilo que é o saudável, que é o necessário. E assim, como que a gente então pode imaginar, né? Prever, querer entender melhor o que leva a gente a essa vulnerabilidade toda? É quando na nossa vida a gente tem, de forma mal resolvida, aquilo que a gente chama de disparador. Então, quando eu falo disparador, o que vem à sua mente? Um gatilho. Então, nós, na nossa imaturidade, na nossa ainda falta de estabilidade, de sabedoria, falta de experiência, coisa que todos nós estamos experimentando, porque a gente está num processo de santificação. Todos nós, sem exceção. É ou não é? Então podem existir esses disparadores. Esses disparadores são como gatilhos. Então são situações que podem estar instaladas em nós, que podem nos deixar vulneráveis, suscetíveis a quedas. Então imagina se eu tiver raízes de cobiça, idolatria, rebelião, incredulidade, baixa autoestima, sentimentos de rejeição, amargura, ressentimento dentro de mim. Está aqui dentro, escondido. De repente, eu vou me relacionar mundo afora, encontro aquela pessoa que vai desencadear um tanto de emoção dentro de mim, que vai trazer ou afirmação ou alívio para essas situações. Então, por exemplo, de repente eu tenho um problema com idolatria mal resolvida. A minha dificuldade de crer num Deus invisível, intangível. Então, para mim é mais fácil correr atrás de um Deus que eu vejo, que eu toco e que eu manipulo. Essa raiz mal resolvida, ela é perfeita para me disparar para relacionamentos onde eu vou colocar a minha expectativa numa criatura e não no Criador. Eu coloco você num pedestal na minha vida. Então, são possibilidades de disparadores. Entende? A baixa autoestima. De repente eu vim de um ambiente onde eu não ouço palavras de afirmação, onde eu não recebo gestos, ações, atitudes que venham abastecer o meu tanque de afeto. Meu tanque realmente, imagina um tanque. O Gary Chapman trabalha bem, né, essa questão das linguagens de amor. Então imagina se esse tanque que ele descreve, ele não for abastecido de forma saudável. Fica tão seco, tão árido, tão estéril, que eu começo de forma patológica a procurar abastecer através desses disparos. Então eu quero que de forma patológica, por exemplo, no aconselhamento ou no namoro, você venha suprir isso. Então aqui você vai ver, por exemplo, namoros onde ninguém mais entra. Não tem namorado assim? Ninguém mais entra. São só os dois e ponto final. Eles dizem que estão se conhecendo, não estão se devorando. Estão se alimentando um do outro. Ninguém mais é permitido para entrar. Então, tanto de amigo, que era amigo do rapaz, de amiga dessa moça, que foi abandonado agora.
Aí os dois estão lá se alimentando um do outro. Costuma virar um caos o relacionamento. Acaba, o que eles fazem? Tentam voltar. E se não tratarem isso na vida, você sabe o que vai acontecer com eles? Vão repetir a dose. Gente que não trata o seu potencial para dependente emocional, repete. E só vai agravando a situação. Aí você vai ver assim, o tanto de gente, que é o que a gente assim, vulgarmente, popularmente chama, você tem, hein, chamado para ser mulher de malandro, hein, minha filha? O que é ser mulher de malandro? Gosta de apanhar. Como? A pessoa se relacionou a vida inteira. Vamos trabalhar um pouco nessa situação. Isso vale para homens e mulheres. Tem homens que só se relacionam com mulheres que vão fazê-lo sofrer. Tem mulheres que só se relacionam com homens que vão fazê-la sofrer. Por quê? Temos que estudar os sistemas. Sistemas, né, familiares aí. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer? A gente costuma se atrair pelo que nos é familiar. A gente costuma se atrair pelo que é conhecido nosso. Então, imagina você crescendo num relacionamento, crescendo num ambiente familiar, melhor dizendo, onde tem papai e mamãe dependentes emocionais um do outro. Você não sabe quem é quem. De tanta simbiose que tem ali. Um está colado no outro e não é que vivem em paz, não. Muitas vezes vivem um inferno. Aí você olha aquele relacionamento como filho ou filha e fala assim, eu nunca na minha vida quero repetir isso. Já falou isso, né, alguma vez? Tudo que eu não quero na minha vida é ter um casamento como meu pai e minha mãe tiveram. Tudo que eu não quero na minha vida é ser um homem ser como meu pai é como homem. Tudo que eu não quero é ser como a minha mãe enquanto mulher. Tudo que eu não quero, em nome de Jesus. Você sai de casa, vai se relacionar fora de casa. Qual costuma ser a pessoa que te atrai? Papai ou mamãe? Por isso que casamento costuma ser uma grande oportunidade de você dar uma guinada na vida, romper, ou então reforçar a tragédia familiar. Aí de repente você acaba com aquele relacionamento. Sofreu. Aí você ora, jejua, repreende, arruma outra pessoa. Não tratou o disparador. Porque espiritualizou, não enfrentou o seu sistema arraigado aí na sua história. Vai se relacionar de novo, vai arrumar que tipo de relacionamento? O mesmo ou pior. O que é isso? Padrão adoecido. A gente se atrai pelo que nos é familiar. Tudo está inconsciente ainda. Você tem que entender isso. E agora romper para ter uma vida saudável. Então tem um tanto de gente que está tentando dar certo na vida, só que não sabe como. Não sabe por que só se atrai por gente que faz sofrer. Só se atrai por homem que trai. Só se atrai por mulher que mente. Só se atrai por gente que o quê? Que não vale nada, que não merecia estar se relacionando. E por que eu me lanço naquele relacionamento? De todo mundo com quem eu podia me relacionar, justo aquele ser me atrai. Porque reforça o meu adoecimento. Eu me atraio pelo que me é familiar. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Não estão? Amém. É muito sério, gente. Então procura observar, só para você fazer um teste rápido. Tenta lembrar as pessoas com quem você se relacionou até hoje na sua vida. De repente tem gente falando assim, não, tudo que eu queria era esquecer. Esquece não, aprende com a sua história. Não vai ser fugindo. Você vai ficar livre. Esquece de bolha. Deus não chamou a gente para bolha.
Então, observa, tenta fazer uma breve lista das pessoas com quem você se relacionou. Tenta agora acoplar essas pessoas em perfis. Então tenta lembrar das emoções que costumam se repetir. Está conseguindo fazer exercício? Me sinto sempre abandonada, me sinto sempre rejeitado, me sinto sempre inferior, me sinto sempre trocado, me sinto sempre isso, aquilo outro, aquela sensação ruim que sempre acontece. Sempre desde quando? Desde que me conheço por gente e vejo papai e mamãe se relacionarem. Reproduzir o sistema adoecido. Tem que romper. Sabe qual que é a importância de você entender a existência desse padrão? Porque o que estava inconsciente, agora está consciente. Sabe o que vai poder acontecer na sua vida agora? Você vai poder fazer uma escolha. Porque se você entender o que eu estou querendo dizer, a próxima pessoa que te atrair nessa vida, você não vai mais olhar com os óculos da dependência emocional, da paixonite ou do adoecimento. Você vai olhar e falar, cadê papai? Cadê mamãe? Cadê sistema adoecido? Cadê vovô? Cadê vovó? Cadê o abandono? Cadê a dor? Que me atrai tanto. Aqui não. Igual Matrix, deixa passar. A fila anda. Em outras palavras, quanto mais saudável você for, mais você vai repelir gente doente. Os doentes que se aproximarem de você vão ser então pessoas que primeiro podem ser enviadas pelo diabo para te tentar, mas amém, vão fazer parte do seu crescimento. Ou então vão ser pessoas que você vai ajudar, mas não vão ser pessoas com quem você vai se aliançar mais. Por quê? Porque você aprendeu a não gostar mais de se alimentar de lixo. Você começou a mudar o paladar. Olha, tem um paladar novo, tem comida além de comida vencida. Tem água pura além da água podre. Tem vida depois da morte. Olha que maravilha. Então você vai começar o quê? Ser reprogramado. Não me atrai mais esse perfil. Olha que bênção. Isso é libertador. Você vai ver, quem é pastor aqui deve sofrer demais, você sabe com o quê? Com tanto de menina dentro da igreja, ou menino dentro da igreja, que vai arrumar alguém para namorar onde? Lá fora da igreja. Ai, pastor, não tem ninguém que me interessa aqui, não tem ninguém. A igreja está lotada, bombando, não tem ninguém. O ser vai arrumar o outro ser onde? Lá na boca do inferno. E o que é pior, não vai evangelizar não. Vai adoecer junto com o indivíduo. Chama isso de amor. Não é amor não. Reprodução do sistema adoecido. Um pulo para a dependência emocional, por quê? Porque tem esse tanto de disparador aqui que não foi tratado. Então quando a gente não se atrai, tipo assim, eu já vi um monte de menina falar, ai André, falta um charme no homem. Você sabe o que é esse charme que ela está falando? Falta uma coisa. Falta um desvio de caráter para ele me fazer sofrer. Porque eu não sei me relacionar se eu não sofrer. Aí falta uma coisa nessas meninas da igreja, não uma pegada. Uma pegada não, é um pecado. Um adoecimento, um desvio. Que daí te atrai. De repente tem uma mulher de Deus em casa, mas vai procurar confusão lá fora. Por quê? Porque você está adoecido. Você se atrai pelo que não presta. Pelo sistema que não presta. Eu não quero dizer que as pessoas não prestam. Mas os sistemas que não prestam, que estão falidos, que são sistemas fundamentados em morte. Onde não há vida, há morte. Tem um homem de Deus em casa. Não tem graça, porque falta uma pegada, um pecado, um demônio. É isso que falta, um adoecimento. Tem que mudar esse seu gosto pelo que não presta. É isso que tem que acontecer. Aí fala, ai, mas não sei, vai ficar tão básico, tão light. Vai ficar santo, puro, libertador.
Mas a gente acostumou a gostar de morte. Olha que derrota, né? Não, gente. Deus tem outros planos para nós. E o que sustenta a dependência emocional é manipulação. Manipulação não é sabedoria, não. Manipulação não é inteligência, não. Manipulação é feitiçaria. Então coloca o nome certo. De repente você olha aquele despacho lá na esquina, no seu bairro, ela está amarrada em nome de Jesus. Mas e a nossa manipulaçãozinha velha de guerra? É um despacho também instalado no nosso caráter. Tanto de macumbeiro. Tá certo? Manipulação de poder do mesmo jeito. Então o que é a manipulação? É a tentativa de controlar pessoas ou circunstâncias através de meios enganosos ou indiretos. Então é aquela coisa, né? Eu vou usar um mecanismo para acontecer aquilo que eu quero que aconteça. Para a gente atingir o alvo que eu estabeleci. Isso é manipulação. Pode acontecer no casamento. A tal da dependência emocional no casamento, e quando o casamento ainda é cristão, gente, é uma encrenca. É difícil. O que eu já vi de mulher, de homem, quase enlouquecer. Porque já não sabe mais o que é lucidez e o que não é. O que é padrão de normalidade e o que não é. Não sabe o que é obsessão, não sabe o que é amor. Olha, misturou tudo, virou uma confusão. E se tiver filhos, os filhos estão assistindo isso. Eles estão vendo, estão aprendendo, estão se alimentando, estão o quê? Convivendo com um modelo de relacionamento que vai ser a escola deles. A tendência desses filhos é saírem de casa e procurar se relacionar inconscientemente com esse mesmo modelo. Então, a gente está fazendo discípulos o tempo inteiro. Então, a gente reproduz o que a gente é. Se for vida, reproduz vida. Se é morte, a gente reproduz morte. Olha a nossa responsabilidade no fato da gente lutar pela nossa saúde. Que nós estamos fazendo discípulos. Inclusive como ministros do Evangelho, como líderes, como missionários. As pessoas estão assistindo a forma como a gente se relaciona. Estão tirando isso como exemplo, muitas vezes, a ser seguido. Eu creio que isso é muito sério. Então a manipulação é fazer do egoísmo a motivação para as atitudes no relacionamento. Então basicamente eu uso esse relacionamento para me satisfazer. E existem inúmeras formas de manipulação. Agora você vai ver como é que a coisa acontece. Uma das formas, finanças. Reunir bens ou morar juntos são alguns exemplos. Eu sempre lembro desse caso. Aconselhei uma moça, uma mulher, né, de igreja, convertida, experiência com Deus, mas tinha disparadores ali mal resolvidos, que estavam instalados ainda na vida dela. De baixa autoestima, de rejeição, tinha sido violentada por homens, órfã, enfim, tanto de carência, nunca tratou, mas aceitou Jesus, colocou, né, um pano quente na história, espiritualizou a situação, não foi tratar a questão emocional e foi tocar a vida. Dentro da igreja conheceu uma irmãzinha, sem pai, que chegou, que precisava de amiga, que queria aprender sobre as coisas da vida. Ficaram amigas, mas amigas, a ponto de namorarem, a ponto de estabelecerem um caso. Só que essa mais velha, que já estava na igreja, resolveu consertar a vida. E aí, depois de inúmeras tentativas e fracassos,
ela, não sei nem como, chegou até mim e a gente começou uma caminhada de aconselhamento. Na cabeça dela, ela usava a moça só para ter sexo. Por quê? Porque para ter sexo com um homem, ela tinha que beber, diluir o superego com álcool, certo? Para conseguir se relacionar intimamente com o homem. De tanta raiva contida que ela tinha com o homem. Por homem. Por quê? Porque ela veio de uma história de abuso na infância e de estupro já crescidinha, estuprada pelos tios. Então o que acontece? Quando ela começou a ser aconselhada, ela ainda acreditava piamente que a única coisa que prendia a vida dela, a vida daquela moça, era sexo. Que ela gostava de ir para a cama com aquela mulher. Sabia que estava errado, sabia que era pecado, sabia que não era o padrão de Deus, mas vinha uma vontade, um desejo, e aí ela se desgovernava, lançava e se relacionava. Até que o próprio Deus a convenceu de que o que ela tinha por aquela moça era dependência emocional. Uma das formas que elas nutriam esse relacionamento é através de finanças. Então, para você ter uma ideia, um dia ela chegou para mim e falou, eu perguntei para ela, falei, tá, faz quanto tempo então que você não encontra a fulana? Não, faz muito tempo, assim, já faz semanas e tal. Para quem era dependente emocional e tinha encontro romântico, sexual o tempo inteiro, já era um progresso. Ela falou assim, mas a gente... Vou ter que encontrar com ela essa semana. Vou ter que encontrar. Falei, vai ter por quê? Ai, coitada, me ligou, tá precisando fazer umas compras e ela precisa do meu cartão da C&A. Ela vai parcelar em suaves prestações, sei lá, em 8 vezes, sem juros, com juros, não importa. Aí todo mês ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que me encontrar para me dar o dinheiro. O que é isso, gente? É desculpa. No mínimo uma vez por mês a gente se vê. E a gente está usando a desculpa do cartão, da loja, para a gente se encontrar. Precisa? Não precisa. Mas está usando como desculpa. Então usa desculpa, empréstimo, põe um cheque na mão do outro assinado, financiamento, compra não sei o quê. Para quê? Para amarrar o outro perto. Porque afinal de contas a gente está dividindo um patrimônio, um bem. Desculpa. Presente. Aquele caso daquele rapaz que eu citei, que chegou a colocar detetive, lembra? Para investigar o namoradinho. A menina era crente. Arrumou um namorado aí. Cresceu na igreja o cara, mas foi muito bem cantado por esse garotão. Cara mais velho, experiente. Chegou na autoestima do menino baixa. Onde o pai não chegou, chega esse cara. Estou dizendo que a culpa é do pai, a responsabilidade é dele pela vida dele. Mas ele deixou esse homem chegar com um monte de conversa, toque, carinho, gracejo, se entregou. E o que mantinha esse rapaz? Era o tanto de presente que esse namorado dava. Então em casa ele não tinha esse monte de paparicação. O namorado começou a paparicá-lo com presente caro. Então começou a manipulá-lo. Então manipular é pecado, só que ser manipulado também. Porque você reforça o jogo. Roupas, imitar o estilo, né, do outro, o estilo até de se vestir. Citei o exemplo daquela menina, né, que era patricinha, virou micróbio de BR, né? Romantismo. Então eu uso de romantismo para o quê? Forjar, suscitar respostas emocionais. Então olha só. Usar de romantismo para forjar um clima. Um clima. Então o que podia ser um lanche de 2 amigos já virou o quê? Um jantarzinho à luz de velas. Porque eu sei que com isso você vai sentir especial. O jantarzinho à luz de velas por si só tem problema? Não, assim como que o presente não tem, a roupa não tem, a finança não tem. A questão é a forma como eu tento abastecer esse tanque, que é o que foi citado. Então eu vou forçar, vou entupir de coisa como? Para mostrar para você que eu tenho como te abastecer. É isso que eu queria explicar. Então não é aquela coisa, olha, responsabilidade minha como pai, como mãe,
suprir a necessidade do meu filho dele se sentir amado e importante. Isso é uma necessidade básica para a criança. Então é obrigação dos pais fazerem isso. Agora eu estou fazendo o quê? A pessoa já, suponhamos aqui adultos, né? A pessoa já pode procurar várias formas de abastecer esse tanque de afeto. Abastece de forma saudável? Não, ela escolhe que aquela pessoa que tem o potencial de dependência emocional venha abastecer da forma que me convém ou que a convém. Para quê? Para a gente estar próximo. Em outras palavras, na dependência emocional, só você preenche o meu tanque de afeto. É o seu presente que eu quero, é o seu empréstimo que eu quero, é o seu romance que eu quero, é o seu elogio. Esse é o raciocínio da dependência emocional. Eu quero você preenchendo meu tanque de afeto. Os outros não me interessam. Isso é dependência emocional, quando eu ponho o meu tanque, o meu vazio, a minha fome nas tuas mãos para você suprir. Por isso que é próximo da idolatria. Tá claro, gente? Afeição física. Começa uma história de linguagem corporal, de carinho ou então de luta. É como se fosse carícia ou carícia negativa. Como assim? Olha só, pensando um pouco na cultura brasileira, é muito comum, ninguém aqui vai estranhar se uma amiga abraçar a outra, se trocar no cabelo da outra, se der beijo.